Olá, sejam bem-vindos a mais um Redescobrindo o Japão. Hoje eu vou te levar em Miyajima, que é uma ilha que fica na província de Hiroshima. Miyajima é uma ilha de 431,2 hectares, com a população de 2.000 pessoas. É lá que fica o Santuário de Itsukushima, que é um santuário shintoísta, uma religião nativa do Japão. Vamos lá para o nosso convidado? Se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário, ativa as notificações e compartilhe esse vídeo. Com esses 5 passos fáceis e rápidos, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e leva muito mais gente, ajudando o nosso canal a crescer. Vai de balsa ou vai de barco? Você escolhe como quer chegar na ilha de Miyajima. Se prefere as balsas, o trajeto leva de 10 a 15 minutos até a ilha. A balsa te dá 2 opções de rota para você escolher. Se preferir de barco, a viagem leva aproximadamente 45 minutos, pois o ponto de embarque fica mais distante da ilha de Miyajima. A vantagem é que você pode ir apreciando a bela cidade de Hiroshima, passa bem próximo à cúpula da bomba atômica e por várias ilhas menores, antes de chegar à ilha de Miyajima. Sejam bem-vindos a Miyajima. Acredita-se que a ilha foi fundada em 593, ainda com o nome de Itsukushima, mas só em 1146 Taira no Kiyomori construiu o santuário de Itsukushima, onde não era permitido nem nascimento nem morte, por ser considerado lugar sagrado. Em 1950, o nome Itsukushima, que significa onde Deus habita, foi alterado para Miyajima, que significa Ilha do Santuário. Assim que você entra na ilha, você é recebido por um anfitrião muito fofo e dócil, os cervos, que já vivem na ilha antes mesmo dela ser descoberta. Hoje vive cerca de 500 cervos. Eles convivem em harmonia entre os moradores e os turistas, numa conexão perfeita do humano com a natureza e o sagrado. Apesar da ilha de Miyajima se tornar um dos 3 lugares mais belos do Japão, ela nem fica entre os 10 mais procurados pelos turistas. É aqui, na ilha de Miyajima, que está localizado o Santuário de Itsukushima, que é um santuário shintoísta, uma religião nativa do Japão com adoração por Kami, que significa deuses que existem em todas as coisas. Diferente das outras religiões, o shintoísmo não tem um livro sagrado, nem uma autoridade que dite regras. Por isso, a prática dessa religião pode variar de santuário para santuário ou de região para região. Um dos principais símbolos do shintoísmo são os imensos portais, ou portões, que marcam a entrada do lugar sagrado.
Então, quando você encontrar um desses portões, não passa ali dos ladinhos não, tá? Passa bem no centro, bem no meio do portal. Porque de acordo com o Shintoísmo, ao passar por um portal, seria uma forma de receber a purificação antes de pisar num santuário, antes de pisar num solo sagrado. Em 1996, o Santuário de Itsukushima foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, e vários edifícios foram designados como um tesouro nacional pelo governo japonês. Símbolo da ilha de Miyajima, o Torii tem cerca de 16,6 metros de altura. Ele é o oitavo erguido desde 1875. Nosso próximo ponto é o Santuário de Itsukushima, construído para adorar as 3 divindades guardiãs do mar. Remodelado em 1168, num estilo arquitetônico onde só as residências da nobreza eram construídas na época. Aqui você encontra um santuário principal, um palco para o antigo teatro No, salas de música e vários outros salões interligados por corredores com extensão total de 300 metros. O laranja é a cor predominante aqui no Santuário de Itsukushima. Ela representa o sol e a vida. Acredite-se também que a cor laranja, assim como a vermelha, afasta os maus presságios e os maus espíritos. No dia da nossa visita, a maré estava bem baixa, mas eu vou deixar imagens com a maré baixa e com a maré alta para você ver a diferença. Saindo do Santuário de Itsukushima, você encontra o Salão do Tesouro.
Um salão com cerca de 4.000 itens valiosos, como belas artes, artesanato, material históricos de antigos períodos. Entre eles, 130 peças do Tesouro Nacional considerados importantes bens culturais. E se você for da turma das compras ou da turma das lembrancinhas, lembrancinha para a família, lembrancinha para o amigo, não posso esquecer a lembrancinha do chefe. Temos uma rua cheia de lojinhas bem típica para você se divertir nas escolhas. Agora vamos seguir pela trilha do Parque Momindidane, um parque localizado aos pés do Monte Mizem, com a bela floresta primitiva. O Monte Mizem é a parte mais alta da ilha, com 535 metros acima do nível do mar. O monte é considerado sagrado por conter objetos de culto desde a antiguidade. Lá você também vai encontrar um teleférico que leva ao ponto mais alto. Ufa, chegamos no teleférico. Já vou avisando que não é subida fácil, mas a paisagem é deslumbrante. Para chegar no pico mais alto da ilha de Miyajima, o Monte Mizem, você conta com a ajuda de um teleférico, que leva cerca de 15 minutos do percurso total. E vamos lá para a segunda etapa da subida até o Monte Mizem. O teleférico até o topo do Monte Mizem constitui de duas etapas. A primeira metade da subida vai até a estação de Kayatani, que é uma estação intermediária e só serve para a troca de bondinho, onde partimos para a segunda e última etapa do percurso,
onde finalmente chegamos ao ponto mais alto da ilha de Miyajima. Uma dica importante: mesmo usando os teleféricos para chegar ao topo do monte, você ainda vai precisar de muito preparo físico, porque existe muita subida íngreme e muita escada difícil também. Então, roupa e sapatos confortáveis. Acredita-se que o budismo foi praticado pela primeira vez aqui no topo do Monte Bizen por Obo Daishi, uma das pessoas religiosas mais sagradas do Japão. E para os mais resistentes, dá sim. Dá para chegar ao topo do Monte Bizen sem teleférico nenhum. Dá para subir andando. É só escolher a trilha. Dizem que a paisagem é belíssima. E para finalizar, vamos conhecer a rua comercial da ilha de Miyajima. Lá você encontra desde lojas de artesanato até bares e restaurantes, onde você pode saborear o melhor da culinária de Miyajima. E nosso passeio fica por aqui. Fica com as delícias da gastronomia da ilha de Miyajima. Muito obrigada pela sua companhia.